Salvo engano, essa é a quarta ministração do nosso projeto de ministrações de conhecimentos de fundamentos bíblicos sequenciado. Essa é a quarta ministração, Jesus e sua divindade. Então, vem muitas coisas aí pela frente, estejam alertas. O pastor Ionaldo vai divulgar alguns temas aí a partir de domingo, ele vai divulgar alguns temas, então vai acompanhando que vai ser bem legal você estar junto com a gente. Você vai crescer e vai se fortalecer em fé, pois a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Glória a Deus. Jesus Cristo e sua divindade. A palavra de Deus tem muitas afirmações diretas a esse respeito. As escrituras afirmam claramente que Jesus Cristo é Deus. Primeira João 1,18 fala assim: ele diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ou seja, Deus revelou a si próprio pelo Filho. Ninguém jamais o viu. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Assim, o próprio Jesus diz ser Deus unigênito que está no seio do Pai. E ele diz que é Deus. Se ele diz que é Deus, então é verdade. Pois Jesus, ele nunca mente. Ele não é homem para mentir. Ele é Deus. Se isso não bastasse, afirmações dessa natureza podemos encontrar frequentemente por toda a Bíblia. Por toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Em João 8,58, o próprio Jesus fala: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha o que Jesus fala: antes que Abraão existisse, eu sou. É o mesmo eu sou, lá do início das Escrituras, quando o próprio Deus se revelou a Moisés. Em Êxodo 3, 13 e 14, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou e a vós outros, e eles perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Ele pergunta para Deus. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, o eu sou me enviou a vós outros. Ou seja, eu sou é o nome dele. Lá nos primórdios bíblicos, Deus se revelou com este nome: eu sou. Quando Jesus, ele, em João 8,58, Jesus ele chega e afirma: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aquele mesmo eu sou da época de Moisés, o mesmo eu sou de antes de Abraão, como Jesus disse aqui em João 8,58. Então, pessoal, o próprio Jesus, ele afirma essas coisas. João 1, de 1 a 4, fala assim: no princípio era o verbo. Esse princípio é no princípio de fato. No princípio de fato é antes que todas as coisas existissem, antes que fosse criado o céu, antes que fosse criado terra, antes que fosse criado o sistema planetário, antes que fosse criado tudo. No princípio, antes da criação, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, eu disse, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E tantas outras passagens como essa, desde Gênesis até Apocalipse, menciona a divindade de Jesus, menciona a divindade do Filho de Deus, menciona a Trindade,
o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No Antigo Testamento, então, nós vamos abordar aqui algumas coisas. Ele era identificado como Senhor. No Antigo Testamento, Deus era chamado de Senhor. E Jesus era chamado de Senhor também no Novo Testamento. Então, lembra na ministração passada que eu falei do anjo do Senhor? Como as coisas combinam aquele anjo com o próprio Jesus? Então, dessa mesma forma, o Senhor mencionado no Antigo Testamento combina e coincide com o Senhor mencionado no Novo Testamento, referindo-se a Jesus. 1 Timóteo 6, 14 e 15 fala assim: que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único e soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui está se referindo a Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na adoração, Jesus ele foi adorado, e a adoração só é permitida, só é aceita a Deus. Somente Deus tem o direito de ser adorado. Todas as vezes que alguém tentou adorar alguém lá no Antigo Testamento, esse alguém, quando não era Deus, não aceitava a adoração. Como no Novo Testamento, tentaram adorar um ser celestial, um anjo. Então este sempre dizia: sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus. Lembra quando João teve a visão do Apocalipse e ele esteve diante de um anjo? Aí quando ele viu o anjo lá naquela visão, ele se prostrou em adoração diante desse anjo, e o anjo falou assim: não, adora a Deus, eu sou conservo teu. Então, quando o que recebe a adoração, ele não repreende, então, sendo Jesus neste caso, isso nos dá o discernimento e o entendimento desta divindade de Jesus. Mas Jesus por várias vezes recebeu adoração, e se ele não fosse Deus, ele jamais teria recebido adoração, ele jamais teria aceitado essa adoração. Se Jesus não é Deus, toda a Bíblia está errada, pois ela diz que ele é Deus. Se ele não é Deus, todos os apóstolos e a igreja primitiva eram idólatras, pois eles adoravam a Jesus. E mais, os anjos do céu, os anciãos, estão pecando os pecados de idolatria, pois eles o adoram, prostrando-se e depositando coroas aos pés do Cordeiro. Isso fala claramente lá no Apocalipse. Então seria idolatria desta forma. Mas não é idolatria, porque Jesus é Deus de fato. Por tudo isso afirmamos: Jesus Cristo é Deus. Ele é o nosso Deus, o nosso amado e eterno Salvador. Apocalipse 5,12 fala: proclamando em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então, o Cordeiro, quem é o Cordeiro? Quem é o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Quem é o Cordeiro que foi sacrificado por sacrifício vicário? Quem é o Cordeiro que derramou o sangue para a purificação dos pecados? O Cordeiro que tira o pecado do mundo é Jesus de Nazaré. Na criação, a Bíblia afirma em João 1,13: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava presente na Trindade, sempre esteve presente na Trindade. Hebreus 1, 2 e 3 fala assim: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser,
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Se na Bíblia está escrito isso, é porque é verdade, porque a Bíblia é a palavra da verdade. A Bíblia, ela não mente, é a palavra de Deus, é a expressão e a revelação do Senhor, a manifestação de Deus para os homens, a palavra de Deus. Eu creio na Bíblia, eu creio de capa a capa, ou de Gênesis a Apocalipse. Se a Bíblia está afirmando que Jesus é Deus, que Ele é a expressão exata do ser do Senhor, que Ele é o resplendor da glória de Deus, se a Bíblia está dizendo que depois de ter feito a purificação dos pecados, Ele ressuscitou e assentou-se à direita da majestade nas alturas, eu creio nisso, eu creio. E se você crê, diga aí, glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Então nós estamos fazendo referências ao Antigo Testamento. A salvação vinda de Deus, ela veio aqui na terra. Jesus Cristo é a salvação planejada por Deus para a humanidade. Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, Jesus é aquele que veio para nos salvar. Ele veio de uma divindade e passou por aqui como homem. No entanto, ele esteve aqui como homem. Nós falamos sobre a humanidade de Jesus na semana passada, na quinta passada, mas enquanto ele estava em humanidade, ele continuou sendo Deus, continuou tendo a sua divindade. No entanto, ele abriu mão desta divindade enquanto esteve aqui para cumprir um propósito. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou e foi revestido de glória. Ele foi revestido com vestes celestiais. Ele retomou a sua glória. Jesus, ele tinha consciência da sua divindade, sempre teve consciência. Ele teve consciência de ser ele o Messias. Ele, de fato, é o Messias, o prometido ao povo de Israel. Mateus 8, 27 a 29 fala assim: então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem que eu sou? Olha só, Jesus pergunta para os seus discípulos: quem dizes que eu sou? Responderam: João Batista, outros Elias, outros algum profeta, algum dos profetas. E lhes perguntou: mas vós, quem dizes que eu sou? Aí Pedro vai e responde: tu és o Cristo. Quando Pedro respondeu: tu és o Cristo, houve alguma rejeição dessa resposta da parte de Jesus? Não, ele aceitou a afirmação, pois ele tinha consciência de que ele era de fato o Messias, de que ele era de fato o Cristo. Ele tinha essa consciência, ele tinha consciência de ser filho de Deus, o Filho de Deus, o segundo da Trindade. Ele é o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Romanos 1,4 fala: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Olha a afirmação do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Então, esse poder que se refere aqui, se refere à ressurreição. Amém, pessoal? E a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele tinha consciência de ser o Senhor. Jesus Cristo, de fato, é Senhor. E diante dele, queiram ou não queiram, todo joelho haverá de se dobrar, tanto no céu quanto na terra. Portanto, é melhor reconhecer o seu senhorio agora, enquanto é tempo. Isaías 55, 6 fala: buscai o Senhor. Olha, buscai quem? O Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. A oportunidade que nós temos
é agora. A oportunidade que nós temos é aqui. Nós temos a oportunidade de buscar o Senhor. Só Ele tem a nossa salvação. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Jesus, Ele é eterno. Só Jesus é eterno, não há outro pelo qual nós sejamos salvos. Filipenses 2, 9 e 11 fala: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse a Jesus Cristo. E confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Um dia, irmãos, seja salvo ou não salvo, todos confessarão Jesus como Senhor. A diferença, prestem bem atenção, a diferença é que alguns vão confessar a Jesus salvos, mas os que não estiverem salvos também confessarão a Jesus, mas estarão perdidos. Olha, todos confessarão um dia, todos confessarão a Jesus como Senhor. Mas eu quero confessar a Jesus como Senhor desde já, salvo. Porque confessar a Jesus já perdido, já julgado ou já condenado, não vai ter resultado prático. Eu vou perder a eternidade lá no céu. Eu vou perder a eternidade com Deus. Então, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Muita gente zomba de Deus. Muita gente zomba de Deus, achando que Deus é bom e vai salvar todo mundo. Não, Deus não vai salvar todo mundo. Deus vai salvar a igreja. Deus vai arrebatar a igreja. Quem não for igreja não será salvo. Não se enganem, não se enganem. A salvação está naqueles que estiverem dentro dos propósitos de Deus. Aqueles que estiverem debaixo da autoridade de Jesus. Aqueles que estiverem debaixo do discipulado de Jesus. Então, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Jesus é Deus. É o Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É o Deus bendito que tomou o nosso lugar morrendo na cruz para pagar a nossa dívida com Deus, apagando no teu sangue os nossos pecados. É o Deus que se esvaziou da sua glória, pois sabia que de outra forma toda a humanidade estaria para sempre em trevas, e sem esperança da eternidade, sem esperança de vida eterna. Ele morreu a nossa morte para vivermos a vida dele em sua ressurreição. Então, irmãos, o momento é agora, a hora é urgente. Confesse a Jesus como Senhor e Salvador. Ore para que os seus familiares confessem a Jesus como Senhor e Salvador, enquanto se pode achar, enquanto nós temos força, enquanto nós temos consciência, enquanto nós temos saúde. O momento é agora. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Só Jesus é a nossa salvação. Só Ele é o Senhor e Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém, pessoal? Espero que essa ministração tenha sido edificante na sua vida. Nas próximas semanas nós vamos falar sobre morte de Cristo, nós vamos falar sobre ressurreição de Cristo, nós vamos falar sobre pecado, nós vamos falar sobre planos de salvação. Olha só que conteúdos ricos que estão todos alinhados com essa sequência que nós estamos ministrando. Isso vai nos fortalecer no conhecimento e na nossa fé, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a presença de todos. Entraram algumas pessoas aqui que eu não cumprimentei. Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui algumas pessoas aqui, Regina, eu acho que eu já cumprimentei. Vamos ver, Adriana, já cumprimentei. Moshe, já cumprimentei. Ionaldo, Adriana,
Fernanda, Heloísa, bem-vinda. Iranete, já cumprimentei também, bem-vindo. Marlon, Antônia Marques, bem-vinda. Quem mais? O André Ayala, bem-vindo, André Ayala. Quem mais? Pastor Ronaldo está aqui, eu já cumprimentei. Enfim, a Rose Ferreira, glória a Deus, obrigado pela tua presença, Rose. Enfim, sejam bem-vindos todos. E agora eu estou dando as boas-vindas e despedindo ao mesmo tempo. A ministração foi uma ministração curta, simples, entretanto poderosa em Deus, poderosa em unção, poderosa em libertação, pois a palavra liberta, o conhecimento dessa palavra liberta. Glória a Deus por tudo. Agradeço a presença de todos. Eu oro para que esta palavra seja uma sementinha plantada no seu coração, para que você que está acessando aí pelo YouTube, essa palavra ela venha edificar a sua vida. E aproveita que você aprendeu o conteúdo que você aprendeu aqui nesta noite. Transmita isso para as pessoas. Quando você estiver na fila de um banco, fala da divindade de Jesus para as pessoas. Quando você estiver na fila de qualquer coisa, ou estiver esperando num consultório, fala para a pessoa que está do seu lado sobre a divindade de Jesus. Isso será muito edificante na vida dessa pessoa. Eu tenho certeza. Que a paz do Senhor seja com todos. Vamos orar para encerrar? Amém. Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos e te adoramos. Te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, meu Deus, pelas tuas misericórdias, que se renovam todos os dias em nossa vida. Toda honra e glória, Senhor, seja a ti, porque o Senhor é bom todo o tempo. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos edificado, Senhor, com unção, conhecimento e libertação. Toda honra, toda glória, toda adoração e todo louvor, Senhor, nós tributamos a ti em nome de Jesus. Meus irmãos, que a paz do Senhor sejam com todos, uma boa noite e que tenham um excelente fim de semana. Toda honra e glória seja a Deus pela vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Amém. Tchau, pessoal. Boa noite.